Glória a Deus, graça e paz a todos. Nós vamos dar início ao nosso primeiro momento, amém? Da conferência Transformados. Aleluia, glória a Deus. Convido você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos estar iniciando. Desde ontem o Senhor tem falado conosco, amém? Desde ontem o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu creio que o Senhor Ele preparou esse momento especial. Amém? Esse momento Ele tem um propósito. E que todos nós possamos estar com os corações sensíveis, amém? Com os ouvidos sensíveis para ouvirmos o que Deus tem para nós nesse lugar, nesse momento. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, amém? Vou ler um texto bem conhecido, mas que tem um enorme impacto, amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler alguns versículos. Amém? Nós vamos ler a partir do 30. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do 30 em diante. Que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de mânjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aleluia. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Amém? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu-se a água que estava no rego. Amém? O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Amém? Nós estamos aqui para proclamar a grandeza do nosso Deus. Amém? Nós estamos aqui para engrandecer o Deus majestoso. Amém? E que Ele venha consumir todo o holocausto que nós vamos entregar a Ele. Amém? Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Nós somos o altar do Senhor. Amém? Que o nosso coração seja um altar santo, seja um altar puro, onde o Senhor habite.
Que o nosso coração seja um altar onde não haja malícia. Que o nosso coração seja um altar de bondade. Um altar onde a glória do Senhor habita. Amém? E que nesse momento nós possamos entregar ao Senhor um perfeito sacrifício. Amém? Nós sacrificamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor o nosso coração. Entregamos ao Senhor o nosso tempo. Entregamos ao Senhor a nossa mente. Que o Senhor encha o nosso espírito com o seu poder. Que o Senhor encha o nosso espírito, amém, com fogo santo. Esse momento é um momento muito especial. E que todos nós possamos nos entregar ao Senhor. Esquecer todas as coisas e nos concentrar somente nele. Nos concentrarmos, amém, em agradar ao Senhor. Nos concentrar em adorar a Ele. Amém. E que nós possamos, amém, nos render a Ele, adorar a Ele. Amém. Nesse momento comece a adorar o nome do Senhor. Amém. Comece a entregar ao Senhor o seu louvor. Eu sei que o fogo do Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui. A presença poderosa do Senhor está aqui. Amém. Comece a agradecer a Ele. Amém. O Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor que cura, que liberta. A presença do Senhor. A presença do Senhor é o nosso maior prazer. Nós somos o altar vivo do Senhor. Nós somos o altar vivo, aleluia. Que o Senhor venha consumir tudo aquilo que não agrada a Ele. Que o Senhor venha lançar fora toda a maldade do nosso coração. Amém. O Senhor está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Eu creio que esse lugar, Senhor, está cheio da Tua glória, Senhor. Eu creio, Senhor, que todos os corações sairão daqui, Senhor, cheios de Ti, Senhor. Cheios de Ti, Senhor. Transformados, Senhor. Transformados, Senhor, pelo Teu poder, Jesus. Aleluia, a Tua igreja te louva, Senhor. A Tua igreja te adora, Deus vivo, Deus santo. Senhor, nós te adoramos nesse lugar. Louvado seja o Senhor. O Senhor é Deus de Israel. O Senhor é o nosso Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, as nossas canções, Senhor. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Que tudo que temos, tudo que somos é por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Aleluia. Adorado és. Só o Senhor é Deus. O Senhor é grande, o Senhor é digno. Santo, santo, santo é o Senhor. Você pode declarar: santo é o Senhor. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Convido você a adorar o nome do Senhor nesse momento, amém? Vamos entregar a Ele o louvor, amém? Vamos entregar ao Senhor o perfeito louvor, porque Ele merece. O Senhor merece o perfeito louvor, a perfeita adoração. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para
dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Declaramos que não há
Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Permaneci e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu e o fogo meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Permaneci e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, e o fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, e o fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor nesse lugar. Só Ele é digno. Eu ainda pode queimar, eu ainda tenho outros amores, queimou todos os outros amores. Cante pra Deus. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. E o fogo
ainda tenho eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me. e nos tornamos responsáveis, e a chama não vai apagar, e nos tornamos responsáveis, e a chama não vai acabar, e nos tornamos irresponsáveis, e a chama não vai apagar, e nos tornamos irresponsáveis, e a chama não vai toda a honra e toda a glória em nome do Senhor. Nesse lugar. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Sobre o trono de justiça eterna haverá o Rei, e Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá o Rei, Ele voltará para governar e as nações e em amor, que ruja o leão
imutável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruge ao leão e que a terra estremeça somente diante dele. De Jesus, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Nosso Deus é majestoso. Nosso Deus é glorioso. Como nós necessitamos desse Deus. Só o Senhor pode nos preencher por completo. Eu correrei para ti, meu Senhor, declarei ele. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo.
eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio. A igreja cante ao Senhor. Reina sobre mim, reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio por ti. Reina sobre mim, faça esse pedido ao Senhor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio por ti. Espero por ti, Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém. Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Momento precioso. Amém. Qual nós adoramos o nosso Rei. Aleluia. Quem quer ganhar brinde aí? Amém. Prepare aí o seu número de sorteio. Lembrando que quem ganhou ontem não vai mais ganhar hoje, tá bom? Menos concorrência. Amém? Todos com seus números em mãos. Vamos fazer rapidinho. Amém? Já, Ana? Amém? Vamos lá. Pode rodar o primeiro número. 128. Tem alguém? O Iago. Glória a Deus. Cadê o Silas? Para nos auxiliar. Glória a Deus. Cadê alguém para tirar o retrato? Tá ali a Paula Fê. Presente do Peniel, amém? Pastor Carlos Brito nos ajudou com o brinde. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vamos lá para mais um número. Roda lá, Ana. Número 70. Ó, irmã, esse dava. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da irmã. Amém. Glória a Deus. Só mais um, amém. Ainda temos palavra de Deus para ouvir. Só mais um, vamos lá, Ana. Número 4. Quem é? Pastora Darly. Glória a Deus. Eras. Pastora Darliane. Amém. Amém, irmãos. Logo mais nós estaremos realizando mais sorteio de brindes, amém? Mas agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Queria convidar para cá o pastor Everest, amém? Louvado seja Deus pela vida dele.
Amém. Convido você a estar orando, amém, pela vida do ministrante, mas orando pelo seu coração também, amém, para que Deus ele fale conosco, amém, que ele lance sua palavra sobre nós e nós possamos absorvê-la e praticá-la, amém. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela vida do Herbert, Senhor. Eu sei que o Senhor escolheu ele, Senhor, com o propósito de anunciar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, meu Pai, com o único propósito, Senhor. Meu Pai, eu oro, Senhor, pelos nossos corações, Senhor, para que a Tua palavra venha, Senhor, meu Pai, com Teu poder, Senhor, nós possamos, Senhor, praticá-la, e que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil, Senhor, o qual a Tua palavra venha cair, germinar, Senhor, e gerar muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, pela vida dele. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplaudo o Senhor mais uma vez. Aleluia, graças, paz, igreja. Não sou pastor não, mas não tenho o título, mas tenho o encargo, amém? Estou aqui com o meu pastor Joane, vim só para segurar a mala dele e me botaram para trabalhar. Amém, sou o Herbert Dias, sou casado com a Luana, tenho o Luan de 6 anos e a Maitê de 2. Lidero o louvor na Nova Aliança Ágape, lá do pastor Raimundo Nonato, na qual o pastor Joane é meu líder e é o líder da Aliança Jovem. E queria conversar um pouco com vocês hoje sobre altar. Amém? Estou muito feliz por estar aqui. Vou estar com a galera da IBE, né? IBE, né, que chama? De Castanhal, que é a sede, né? E já estou aqui como é que fala? De quebra já estou aqui, né? Porque eu vim só segurar a bolsa do homem, mas quem anda com o pastor Joane tem que estar preparado. Há tempo e há fora de tempo, que ele sempre vai botar a gente para fazer alguma coisa. E dessa vez, além de pregar aqui, eu estou dirigindo para ele, né? Que não era tão comum também. Mas, meus irmãos, tem alguém feliz aí com Jesus? E alegre? Meu pastor Nonato sempre diz que felicidade é uma condição da alma, mas a alegria é um fruto do Espírito. Amém? Já viu aquela pessoa que está num velório e ela está chorando, ela está triste, mas em algum momento ela começa a rir e a contar a história da pessoa que está ali, porque ela sabe que a pessoa morreu em Cristo, que a pessoa vai para o céu. Quem já viu algo assim? Ou já viveu isso? O choro é de saudade, porque a gente não vai ter mais a pessoa. Mas a alegria, meus irmãos, é saber que a nossa morada eterna é ao lado de Jesus. Amém? Então, muita gente... Rapaz, obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. Meu Deus. Então, você, por muitos anos, né? Nesses últimos anos a gente ouviu algumas pessoas perguntando assim: vocês estão felizes? Mas, meus irmãos, a pergunta não é só sobre felicidade, mas sobre a alegria no Espírito. E se vocês estão alegres no Espírito, recebam essa palavra no Espírito, porque talvez você até chegou triste aqui, a sua alma talvez está triste por alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o teu Espírito ele está vívido, amém? Ele está vívido, ele está alegre, Jesus está na sua vida, Jesus está com você. E quando Jesus está no barco, nós temos uma plena convicção de que todas as coisas irão bem. Amém? Meus irmãos, se você for anotar essa palavra, e eu te dou se eu pudesse te dar uma boa dica, eu diria, tome nota daquilo que a gente vai conversar hoje aqui. O título dessa palavra é o verdadeiro altar. Amém? Estava ontem, quando o pastor falou que eu ia dar uma palavra, eu comecei a pensar em umas palavras que eu tenho sobre fundamentos, sobre adoração lá em casa. E
E o pastor até tinha me sugerido uma que ele já ouviu pregar. Mas ontem, quando eu estava aqui, eu comecei a olhar para essas pedras. Eu estou com vontade de pegar nelas desde ontem, eu estava com vergonha. Quando a gente está aqui com o microfone, a gente se sente no direito de fazer algumas coisas que não tem coragem de fazer ali embaixo, né? Eu fiquei com medo de pegar a pedra assim, de bem dali, o povo, oxe, esse homem tá é doido. Hã? Então, agora eu estou pegando só para... Pensei que era pó de ouro, mas eu comecei a olhar para essas pedras, eu comecei a pensar, meu Deus, e eu já sabia mais ou menos o que o pastor João ia falar, e todo pregador faz isso, inclusive o Jonas já fez comigo hoje. Eu falei assim, pastor, eu vou falar sobre altar, viu? Se o senhor for falar sobre fundamento, fique só no fundamento mesmo, deixa o altar comigo, que senão o senhor vai... Aí ele ouviu e riu e ministrou sobre fundamento. E foi muito legal porque, na realidade, aquela palavra do pastor de ontem, eu até falei para ele, é uma palavra muito, muito necessária para a igreja, amém, irmãos? Porque a gente vem aqui para cima, e eu sou da adoração, eu faço parte do ministério da música na igreja, e a gente sabe que é munido de informação no mundo atualmente, e com a questão da música na igreja não é diferente. A gente tem a música em grande quantidade, grande proporção hoje na igreja, é um dos ministérios mais relevantes da igreja. E as pessoas estão cantando sobre fogo em teus olhos, sobre que é o altar de Deus, que é a casa de Deus, que desce a Shekinah de Deus. Mas a gente muito canta sobre aquilo que a gente não é profundo, sobre aquilo que a gente não entende. Então, quando o pastor fala sobre fundamento e ele começa a falar de Jesus, isso nos dá uma convicção de que tudo aquilo que a gente tem que fazer aqui, de que tudo aquilo que a gente tem que se mover nesse lugar, nós precisamos passar pelo crivo de Cristo. Amém? A gente não pode simplesmente chegar aqui e começar a fazer as coisas e a nos mover nas coisas pensando assim, vou fazer por fazer. Não, queridos, existe um fundamento sobre a qual ninguém mais pode estabelecer outro fundamento, que é Jesus. Amém? Então hoje nós vamos nos ater ao altar, vamos falar um pouco do altar. E qual é o título da mensagem? É por isso que o senhor é o pastor da igreja. Louvado seja Deus. O verdadeiro altar. Meus irmãos, nós vivemos tempo em que, como eu falei para vocês, nós mas com pouco efeito. Por quê? Porque nos falta entendimento e a apropriação. A gente precisa se apropriar daquilo que a gente fala. Uma coisa é você dar mais sorvete de açaí, né? Com aquelas coisas todas que vocês sabem. Leite moça, jujuba e outras drogas, né? E aí, uma coisa é você ficar ouvindo falar, o rio é ali, o rio é ali. Aí hoje o pastor Joane nos desafiou, bora andando, moço, deixa o carro aí. Aí eu fiquei, pastor, esse rio é perto. Porque pastor, voltar de lá molhado, sol quente, um gordinho assim, passear a saia daqui para ali, né? Aí ficaram falando que o rio era perto. E o rio realmente era perto, mas eu precisei ir lá e ver onde era o rio, para eu ter propriedade, para dizer para outra pessoa, moça, o rio realmente é ali, vai lá. Então, a gente está cheio de frase de efeito, a gente até repete aquilo que está na Bíblia, porque a gente ouviu o nosso pastor dizer, mas a gente não teve uma revelação daquilo, a gente não leu aquilo e pediu um entendimento do Senhor, pediu para que o Senhor tirasse as escamas dos nossos olhos, e isso faz com que a gente tenha pouca propriedade, porque eu não posso ensinar ninguém a ir a um caminho que eu ainda não fui. Amém? Quantos estão entendendo? Então nessa noite, nós precisamos pensar sobre o significado do altar, porque tudo aquilo que eu entendo mais, eu entrego mais. Amém? E eu queria falar da primeira menção de altar na Bíblia. E você já vai anotar aí, Gênesis capítulo 8, verso 20. A primeira menção de altar na Bíblia está no capítulo 8 de Gênesis. E diz assim: depois Noé construiu um altar
dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Meus irmãos, qual foi o acontecimento anterior a esse acontecimento aqui? O dilúvio, certo? Então, assim, a primeira menção de altar na Bíblia, ela vai nos mostrar um sinônimo de gratidão. Ela vai nos mostrar que a gente precisa ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, não é isso? Então, Noé está aqui após o dilúvio e ele decide construir um altar e dedicar esse altar ao Senhor. Ora, se Noé dedica um altar ao Senhor, é porque altares podem ser dedicados ao Senhor ou não. Diga comigo, altares podem ser dedicados ao Senhor ou não. Só que a gente percebe que existe um ritual aqui. Qual é o ritual? Ele pega o quê? Animais puros, não é isso? E ele oferece como holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é algo que queima e sobe a uma divindade. No caso de Noé, o próprio Deus. Então, o holocausto é queimado sobre o altar. E aí, põe para mim o 21, por favor. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Meus irmãos, o que acontece? Pode voltar. O que acontece quando queima-se os animais? O que acontece? Parte A do versículo: o Senhor sente o aroma agradável. O Senhor sente o aroma agradável daquilo que o homem fez, daquilo que o homem ofereceu a ele, daquilo que o homem dedicou a ele. Então o altar, ele tem um sentido. Nós aprendemos aqui que o altar no Antigo Testamento, ele aponta para algumas coisas. Primeiro, é um sinal de compromisso. Foi o que Noé mostrou para a gente com essa atitude aqui. O altar também aponta para a remissão de pecados. E aí começa-se lá em Levíticos 8 o sacerdócio araônico, aonde as pessoas levavam para o sacerdote um animal, um novilho, e levava esse animal puro. Esse animal, ele não podia ter nenhuma deficiência, ele tinha que ser um animal puro, e era colocado ali, e o sacerdote fazia todo um ritual, e aquilo subia para Deus, para que o povo fosse perdoado. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, aqui nós temos um sinal também, o altar no sentido de quê? De remissão de pecados. É o lugar aonde os pecados do povo são remidos diante de Deus. Certo? E aí em Abraão nós temos também o quê? Se você for ler a história de Abraão, toda vez que Abraão vivia um chamado com o Senhor, toda vez que Abraão concretizava algo a partir daquilo que o Senhor chamava ele, a Bíblia diz assim: e após isso Abraão levantou um altar. Todo lugar que Abraão chega, quando ele vai mudando de lugar de acordo com a vontade de Deus, ele fala assim, aí a Bíblia diz assim: e ali Abraão levantou um altar ao Senhor. Então, meus irmãos, um altar ao Senhor. Altar também tem um sentido de quê? De uma aliança. Quando você levanta um altar ao Senhor, você está declarando a sua aliança com Deus. E nós estamos nos atendo aqui ao Antigo Testamento, mas eu vou já fazer a relação com o Novo Testamento para nós entendermos qual é o verdadeiro altar. Amém? Altar também, ele vai falar de elevação. E ele vai falar de uma elevação a Deus. Quando nós estamos aqui na igreja, nós chamamos isso aqui, na qual eu estou em cima de quê? Chamamos de palco? Não, chamamos de altar. E as pessoas que aqui estão, elas vão ministrar sobre Deus. As pessoas que aqui estão, pastor, elas vão cantar sobre Deus, elas vão ministrar o coração de Deus. Então, a função primordial desse altar não é ser palco
para alguém se apresentar, para alguém mostrar a sua retórica, a sua eloquência, o seu dom, não. A função principal dessa parte mais elevada da igreja, que é altar também, é elevar o nome daquele que é o fundamento de todas as coisas. O nome de Jesus. Então nós precisamos entender sobre altar, nós precisamos saber o principal propósito do Senhor ter criado um altar. E eu quero que nós pensemos agora sobre a estrutura do altar, os elementos do altar. Do que ele era feito? O altar era feito de pedras, certo? E eu vou falar agora não só do altar, mas daquilo que era feito desde o propósito do altar, desde a sua estrutura até o propósito, para o que ele era criado. E o altar nos mostra três coisas. Primeiro, ele nos mostra pedras, que aponta para a estrutura. Diga comigo, estrutura. As pedras, elas eram colocadas umas sobre as outras. Eu acredito que como aqui. E eles colocavam um animal, que é o segundo elemento do altar. Eles colocavam um animal, que esse animal era o holocausto. E o terceiro elemento era um elemento sobrenatural. Era um fenômeno natural que não tem a ver com você e comigo, que era o fogo. Amém? O fogo vinha para queimar o animal. E aquele animal subir como aroma suave ao Senhor. Amém? E eu te convido, você pode até anotar aí para depois você dar uma estudada, uma aprofundada. Anote Levíticos 8. Lá você vai ver como tudo acontecia, como todo o ritual acontecia, para que o pecado do povo fosse perdoado diante de Deus. Ali começa-se o ministério araônico, o ministério sacerdotal araônico em Arão, juntamente com Moisés, seu irmão, o profeta. Deus dá instruções para Arão através do seu servo Moisés, que era um profeta, e a Bíblia diz que eles começam a fazer tudo conforme a vontade de Deus. Então diga comigo, o altar é lugar da vontade de Deus ser estabelecida, e não a nossa. Amém? Altar é lugar aonde alguém morre, para que Deus seja glorificado, para que o povo seja perdoado. Então assim, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas meus irmãos, naquele tempo, no Antigo Testamento, se você for ler a história, quando a gente vai se ligando às exigências de Deus, o padrão divino para o pecado de alguém ser perdoado, era algo muito elevado. A gente hoje, na rua, quando um gato entra na frente de um carro para passar em cima de um gato, gatinho, todo mundo fica com medo, né? Todo mundo tem pena, né? Hoje em dia tem os seguidores da Luísa Mel aí que meu Deus do céu. Luísa Mel é a que cuida dos animais. Quem conhece aqui? É, ativista, né, pastor? Então, meus irmãos, existia um sacrifício, existia algo doloroso, existia a morte de um ser, para que Deus perdoasse o seu povo. Amém? Então, o altar é lugar onde a vontade de Deus prevalece, não a minha e nem a sua vontade. Então assim, nós estamos falando sobre os transformados. E aí o tema é o quê? Altar e fundamentos. Queridos, altar e fundamento é coisa séria. Altar e fundamento é coisa que toca o nosso ego e confronta ele, porque é lugar onde a vontade de Deus prevalece, não a minha e a sua. E eu estava esquecendo de... eu já falei já, que eu não era pastor. Eu lembrei aqui. Mas meus irmãos, nós precisamos entender sobre aquilo que nós fazemos. Até essas pedras estarem aqui em cima, você precisa saber que o altar ele não era feito de tijolo, de alvenaria, de algo que o homem... Não, o altar era feito de um material natural, que é uma pedra. Se nós formos pegar essa pedra aqui, nenhuma pedra é igual à outra, porque isso aqui aponta para algo que tem identidade, para algo que tem peculiaridade. O Senhor que fez isso aqui. Amém? Se nós tivéssemos feito isso aqui, os homens, a gente ia buscar fazer tudo dentro de uma forma, de um padrão. Mas Deus não.
Deus fez as pedras, cada uma tem sua característica aqui, e nem que a gente queira, se a gente fosse, não, vamos procurar aqui o diâmetro de cada uma, qual que parece com o outro. Pode ter até parecida, mas não vai ter igual, meus irmãos. Amém? A pedra, ela é única, ela tem seu diferencial. E no Antigo Testamento, nós percebemos que o altar, ele é material. O altar, ele é matéria pura. Eu te falei de pelo menos 3 elementos do altar: as pedras, o animal e o fogo. Amém? Mas eu quero te convidar a olhar para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, no Novo Testamento nós temos um marco na história. Qual é esse marco? Quem se arrisca a dizer? Jesus. Aquele na qual a história é dividida antes e após ele. Amém? Jesus, ele vem. E quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ver alguém que morreu para que todos os pecados da humanidade fossem perdoados. Aleluia! Nós temos Jesus que vem com a missão de morrer na cruz pelos pecados da humanidade, mas deixa eu te falar uma coisa, isso tem um propósito. Jesus, ele não veio para simplesmente morrer pelos pecados da humanidade e só isso, não. Ele veio e ele voltou para o Pai, e ele nos deixou a missão de dar continuidade àquilo que ele começou. E o que eu acho mais interessante, queridos, é que nós somos perdoados por Deus através do sacrifício de Cristo, para em nome dele nós fazermos isso com as outras pessoas. Amém? É em nome de Jesus, é a partir de Marcos 16:15, é a partir de Mateus 18:28, que nós vamos por todo o mundo, vamos pregar o evangelho a toda criatura, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando eles em nome de Jesus, aleluia. Então existe um propósito em sermos altar no Novo Testamento, porque Jesus foi o primeiro, e a partir de Jesus, eu e você podemos ser o altar de Deus, aleluia. Qual é a nossa identidade como igreja? Eu quero te convidar a olhar para a vida de Pedro. Em Mateus 16. Mas antes, bora falar um pouquinho de Pedro. Vamos olhar para Pedro. Quem que era Pedro, meus irmãos? Pedro era um rabino. Pedro era um mestre da sua época, um doutor. Não. Pedro era o quê? Qual era a profissão de Pedro? Pedro era pescador. Isso aponta para a simplicidade da igreja. Aleluia. O que mais que Pedro era? Pedro era ignorante. Eu digo no sentido do conhecimento, além de rude, né? Pedro era um pouco bruto, a gente percebe em algumas atitudes dele, né, pastor? Mas Pedro, ele era ignorante, ele era desprovido de conhecimento. Vocês estão comigo? A gente está vendo aqui a pessoa que começou a igreja de Cristo. Jesus iniciou a sua igreja em Pedro. Olha a figura que Jesus começou todas as coisas. Um homem simples, um homem sem conhecimento. Pedro, ele tinha um conhecimento. Ele era um pescador, eu acredito que um bom pescador. Mas nós estamos falando de simplicidade, meus irmãos. Nós estamos falando daquilo que, quando alguém se dispõe, quando alguém tem o seu nome para fazer, Jesus faz através dele, independente dele. Vocês estão entendendo? E Pedro possuía uma coisa que todos nós precisamos possuir, e o Senhor nos desafia em toda a sua palavra a ter. Pedro possuía ousadia, coragem. Amém? Quando Jesus aparece andando sobre as águas, quem é o primeiro que se atreve a ir até ele? Quem é? Pedro. Pedro se dispõe a fazer algumas coisas que os outros ficavam caladinhos, porque eu acredito que a caminhada com Jesus, ela era uma surprise, ela era uma surpresa. Eu acredito que em todo momento Jesus fazia alguma coisa que as pessoas ficavam assim:
uau, esse cara é diferente. E Jesus, ele, ao passo que toda vez que ele fazia uma pergunta, eu creio que a galera ficava meio assim, qual é a resposta que esse cara espera? Eu tenho medo de falar uma coisa e não sei. Mas, meus irmãos, Pedro, ele respondia. Pedro, ele ia. Pedro, ele encarava. Por quê? Porque ele possuía ousadia, ele possuía coragem. Então, na pessoa de Pedro, olhando para a vida de Pedro, o que nós aprendemos? Que Jesus estabeleceu a sua igreja em um homem simples, ignorante, desprovido de conhecimento e ousado. Amém? A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 16, a partir do verso 15. E disse-lhes... Aqui é Marcos, é Mateus. Botou Mateus? Pronto. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que significa inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Volta bem para o 18. Eu digo que você é o quê? Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, a palavra edificarei, vamos lá. Só existia quem? Pedro, certo? Foi aonde Jesus fez o quê? Iniciou a igreja. Sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Vocês estão comigo? Então, começou em Pedro aquilo que Jesus... Eu estou com medo de mexer e bagunçar nas coisas dos outros. Mas tem que fazer, porque na educação a gente fala assim, tudo pela didática. Vamos lá. Pedro é esse aqui, amém? Jesus começa em Pedro. Edificarei. O verbo edificar está no futuro. Jesus vai continuar fazendo. Edificarei. Então, sobre Pedro, o Senhor estabeleceu o pastor Marcelo, o pastor Joane, amém? O Gerlan, a Maria, a Antônia, o José, o Marcos. Sobre Pedro, Jesus estabeleceu a sua igreja. Amém? Então assim, Jesus iniciou em Pedro. E até hoje, a igreja do Senhor está sendo edificada. Até a sua volta. Aleluia. Então, meus irmãos, no Novo Testamento, nós vemos o quê? Que Jesus, ele tirou aquela ideia de pedra material e ele começou a trabalhar com pessoas. Então assim, diga comigo assim, hoje o altar sou eu. Hoje o altar é você. Nós somos pedras, mas eu comecei a pensar sobre pedra. Claro que eu estou falando de altar, mas eu comecei ontem, eu estava ali, Deus começou a falar comigo sobre pedra. E daí eu comecei a pensar em tantas coisas. Eu comecei a pensar, meu Deus, que tipo de pedra nós temos sido. Jesus diz a Pedro que tu és Cefas, que quer dizer pedra. Chama teu irmão de Cefas aí. Diga para ele, você é pedra, meu amigo. Aquilo que Jesus começou lá em Pedro, continua em você. E eu comecei a pensar sobre isso. Ele inicia em Pedro um plano que dura até hoje, porque a edificação aponta para algo que vai ser construído. Nós precisamos saber quem somos e nos apropriar disso.
Pedro não afirmou quem era, mas quem Jesus era. Sabe o que eu acho interessante? É que hoje o mundo te confronta a você dizer quem você é. Fale quem você é, se reafirme, se afirme. Mas, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é o cerne da nossa verdadeira identidade? É dizer quem Jesus é. Nós não precisamos saber quem somos, nos afirmar. Nós só precisamos saber de uma coisa: nós somos filhos de Deus. Então o mundo está gritando: diga quem você é, se exponha, exploda, viva, tenha prazer. E Deus está dizendo: vem para um lugar de intimidade comigo e deixa eu revelar um pouco do meu caráter para você. E quando Jesus pergunta para Pedro, pergunta para a galera, estão dizendo que eu sou o quê por aí? Uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é... E vocês dizem o quê? Sabe por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa, quando você quem tem mais aqui ou menos, quem tem mais de 5 anos de caminhada com Jesus? Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa, chega um momento da caminhada que Jesus diz assim: peraí, essa galera está andando aqui comigo, deixa eu perguntar para eles se eles já sabem quem eu sou. Então chega um momento da caminhada que Jesus pergunta para a gente: quem é que eu sou para ti, hein? Será que para ti eu só sou provisão? Será que para ti eu só sou dinheiro? Será que para ti eu só sou cura? Meus queridos, eu já refleti tanto sobre aquilo que Pedro poderia responder. Pedro poderia dizer: ah, Jesus, tu é um milagre em pessoa. Ah, Jesus, tu é um profeta. Mas, meu querido, Pedro teve uma revelação de dizer que Jesus era o Filho, Ele era o Cristo, aquele que era o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Deixa eu te falar uma coisa, a revelação que nós precisamos ter de quem Jesus é, não é de um Jesus que opera milagres, não é de um Jesus que alimenta o nosso ego, não é de um Jesus que provê todas as coisas, mas é de um Jesus que se revela como Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, como está escrito em Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Jesus é o primogênito, Ele é o nosso irmão mais velho. Então nós precisamos de uma identidade. E a nossa principal identidade é reafirmar quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para a igreja. Porque a partir do momento em que Pedro deu a resposta certa, Jesus estabeleceu nele a sua igreja. E aí eu não sei se você consegue correlacionar uma coisa com a outra, mas a igreja existe para isso. Para apontar quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi por causa dessa revelação que Jesus começou no cara, a sua igreja. Aleluia. Então assim, deixa eu te falar uma coisa, o Pedro não precisa ser adorado, Pedro não foi especial. Se Jesus começou algo em Pedro é porque ele era especial. Não especial de uma maneira que eu e você não possa ser. Jesus só começou algo em Pedro, mas o plano de Jesus em Pedro era para a sua igreja. Amém? Não era para um indivíduo. E quando a Bíblia fala que tudo aquilo que você ligar no céu, na terra será ligado nos céus, não está falando daquilo que o pastor Joane ligar sozinho, não está falando daquilo que o Jonas ligar sozinho, o pastor Marcelo, não, está falando daquilo que nós ligarmos como igreja, porque o plano de Deus é coletivo, não é individual. A salvação é individual, mas o Senhor nos salva para que nós possamos viver o coletivo, viver o corpo, viver a igreja. Aleluia. E aí eu comecei a pensar sobre pedra, e eu pensando: meu Deus, por que foi em uma pedra, Senhor, que Tu estabeleceu a Tua igreja? E eu pensei em 3 características da pedra, meus irmãos. Primeiro é a firmeza. A pedra é algo firme. E eu estava até comentando com o pastor Joane ontem que no Antigo Testamento, quando eles vão fazer uma construção, alguma coisa, eles usavam pedra e betume, que era como se fosse argila molhada. O betume servia tipo de cimento. E a pedra, primeiro que ela é única. Como eu falei para vocês ainda agora, a pedra tem uma identidade. Segundo que ela é firme. E depois ela é persistente. Eu comecei a refletir sobre as ondas do mar batendo nas pedras. A gente sabe que altera algo na pedra, mas
dura. Isso é um processo de anos para que uma água altere uma pedra. E ainda não acaba com a pedra, não. Ela meio que molda a pedra. Ela deixa um marco na pedra, mas ela não desfigura a pedra. E sempre que eu vou na região das cachoeiras que tem lá mais para perto da nossa cidade, Imperatriz, eu fico pensando, olhando para as pedras, e eu fico vendo assim, uns lastros na pedra, e pensando, meu Deus, essas pedras de tanto água bater que faz isso, mas isso aqui é algo de anos. Então a pedra, ela é consistente, ela é persistente. Amém? Se você jogar aqui, se nós jogarmos aqui, tiver uma fogueira bem que a gente jogar pau, jogar plástico, jogar ferro e jogar uma pedra, meus irmãos, a pedra, ela pode até queimar, mas ela não vai sumir. Porque a pedra, ela é algo consistente. E Deus estabeleceu a sua igreja na pedra, Pedro, na qual eu e você estamos dando continuidade até hoje. Aleluia. A pedra tem identidade. E pensando que nós somos pedras, eu comecei a pensar, meu Deus, que tipo de pedra que nós temos sido? E eu refleti em 2 tipos de pedra. A pedra que mata, que apedreja o mundo, como fez com a prostituta, que foi pega em adultério. Estava todo mundo com pedra na mão para jogar nela. E aquela mulher representa o mundo, ela não tinha salvação ainda de Jesus. E Jesus desafia a galera a dizer o quê? Atire a primeira pedra, quem não tem pecado aqui. E a Bíblia diz que as pedras começam a cair no chão, eles começam a soltar as pedras e saem envergonhados. O que acontece ali, meus irmãos? Aquelas pedras matariam aquela mulher, por causa de um decreto da lei mesmo da época. Mas eu comecei a refletir, Senhor, nós somos essa pedra, que ao invés de estender a mão ao mundo, a gente tem matado o mundo. E eu comecei a orar ontem aqui no meu canto, dizendo, Senhor, nos livra de ser essa pedra. Mas tem também a pedra que mata a igreja. Porque eu me lembrei das pedras que mataram Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Existem aqueles que não fazem nada na igreja, mas criticam tudo aquilo que é feito nela. Meus irmãos, pensar sobre o altar do Senhor, pensar em algo que nos remete a depender de Deus, pensar sobre pedra, é pensar sobre nós deixarmos de ser egoísta e começarmos a pensar no coletivo, começarmos a pensar no corpo de Cristo. Não está fazendo nada pela igreja. Eu vou usar uma frase que meu pastor João sempre usa: ninguém muda o jogo da arquibancada. Se você não está em campo, não fique criticando na arquibancada. Ou veste a camisa do time e vai jogar para alguma coisa mudar, ou fica caladinho. Então nós precisamos pensar nessas pedras. Não podemos ser nem a pedra que mata o mundo e nem a pedra que mata a igreja. Nós precisamos ser a pedra que forma o verdadeiro altar. Hoje, sabe por que eu e você somos o altar do Senhor? Porque nós somos o povo de Deus, a igreja, os escolhidos para o quê? Para que nós levemos o perdão de Deus, para que nós levemos a reconciliação de Deus para as pessoas. Meus queridos, Deus contou conosco. Aquilo que Ele iniciou em Jesus, Ele contou que nós continuássemos fazendo. Nós precisamos dar continuidade a essa obra. Eu e você hoje somos o altar. Nós só precisamos de 2 coisas. Nós só precisamos de ouvir a voz de Deus, de um coração puro. Nós precisamos também de queimar na presença do Senhor. Nós precisamos de que Jesus faça através de nós. E para isso nós precisamos depender totalmente dEle. Aleluia. Vivamos para a glória de Deus. Expõe só para mim o último texto, Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11 diz o seguinte: Tu, Senhor, é Deus nosso, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Diga comigo: a glória, a honra
e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Meus irmãos, nós só existimos e fomos criados por causa da vontade do Senhor. Não foi um desejo meu e seu. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não há suficiência nenhuma em nós. Não há suficiência nenhuma em nós. Nós dependemos totalmente do nosso Deus. Agora eu comecei a meditar o ano passado sobre essas 3 palavras. O Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não carece de glória. Ele é glorioso, aleluia. O nosso Deus não carece de honra, Ele é honroso, Ele é honrado. O nosso Deus não carece de poder, Ele é poderoso. Mas sabe quem é que precisa fazer essas coisas? Somos nós. E quando nós fazemos, entregamos a glória, a honra e o poder, é porque nós somos criados para isso e nós existimos para isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo o propósito que Deus tem, sonhou para nós. Então não tem a ver com Ele. O Senhor é digno de receber glória, honra e poder. Ei, Ele já tem tudo isso. Mas é porque eu e você precisamos reconhecer isso, para vivermos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E a glória e a honra é algo que o Senhor não compartilha conosco, mas um pouco do seu poder Ele compartilha conosco. Para quê? Para nós batizarmos em nome dEle, para nós curarmos em nome dEle, para nós levarmos o plano da salvação em nome dEle, para que nós possamos viver para a glória dEle. Então bate no peito assim e diga: o verdadeiro altar sou eu. O verdadeiro altar sou eu. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Um dia um homem desafiou 300 profetas a clamarem ao Deus deles. E ele ia clamar ao seu Deus, que é o nosso Deus, Jeová Jireh. E esse homem, meus irmãos, ele orou ao Senhor. E o Senhor fez descer fogo dos céus e queimar o altar que ele havia levantado. Eu quero te convidar a orar e dizer: Senhor, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. O meu coração está aqui, Senhor, manda fogo no meu coração e aquece o meu espírito mais uma vez. Eu sou o teu altar, Jesus. Eu sou o teu altar. Eu sou o teu altar. Continua orando aí. Em nome de Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. De pé diante da tua glória. Sou teu filho, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Declare isso. Sou teu filho, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Então declare isso. Caia fogo do céu,
esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo. Declare: caia fogo, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo. Senhor, nós somos o teu altar, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, e te pedimos: manda o teu fogo. Oh, manda o teu fogo que aquece os nossos corações. Aleluia, Jesus. Senhor, manda o teu fogo, Senhor, para queimar os nossos corações e nós buscarmos entender o teu plano, a continuação daquilo que o Senhor estabeleceu em Pedro. Nós somos o teu templo, Senhor, nós somos o teu sacrifício, nós somos o teu altar, Jesus. Vem queimar em nossos corações. Eu quero te pedir: traz uma revelação disso para a tua noiva aqui em terra alta, Senhor. Deus, que as pessoas dessa cidade, a tua igreja aqui nessa cidade, possa compreender essa palavra e se apropriar dessa palavra, Jesus. Eu só preciso que o teu fogo queime em mim. Eu só preciso ser achado por ti. Eu só preciso que o teu fogo queime meu coração. Disso sim, Senhor, eu não abro mão. Eu só preciso que o teu fogo queime em mim. Eu só preciso ser achado por ti. Eu só preciso que o teu fogo queime meu coração. Disso sim, Senhor. Declare isso: eu só preciso que o teu fogo queime em mim. Eu só preciso ser achado por ti. Eu só preciso que o teu fogo queime meu coração. Levante suas mãos e declare isso: eu só preciso que o teu fogo queime em mim. Eu só preciso ser achado por ti. Eu
Eu só preciso que o teu fogo queime meu coração. Disso sim, Senhor, eu não abro mão. Levante suas mãos e declare com convicção, vamos. Eu só preciso que o teu fogo queime em mim. Eu só preciso. Eu só preciso que o teu fogo queime meu coração. Disso sim, Senhor, eu não abro mão. Eu só preciso. Haja um fogo em mim, queime meu coração. Haja um fogo em mim, haja um fogo em mim, queime meu coração. Peça isso. Haja um fogo em mim, queime meu coração. Haja um fogo em mim, queime meu coração. Haja um fogo em mim, queime meu coração. Eu só preciso. Deixa ele ouvir a tua voz. Eu só preciso que o teu fogo. Eu só preciso ser achado por ti. Eu só preciso que o teu fogo queime em meu coração. Disso sim, Senhor, eu não abro mão. Oh Jesus, nós não abrimos mão do teu fogo, Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda, nos ensina a ser um altar verdadeiro, a ser um altar verdadeiro. Nós precisamos do teu fogo, Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, bênção de Deus. Quantos são altar aí? Vocês são altar, pedras vivas, amém? Glória a Jesus, obrigado. Eu tô querendo te chamar de pastor desde quando tu chegou, cara. Quero agradecer tua vida, nós queremos te honrar como presente, tá bom? Da juventude, Deus abençoe. Glória a Deus. Foi uma honra te receber aqui, viu? Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos finalizar, queridos, esse momento, tá? A gente vai fazer alguns sorteios no período da noite, tá bom? Eu só quero falar que temos cantina, ok? Para quem não sabe, tem até uma plaquinha ali, tá? A Jennifer está com uma plaquinha ali. Visite nossa cantina, amém? Temos arroz paulista, tá bom?
Eu prefiro chamar arroz com galinha, mas tem gente que é chique e quer chamar de arroz paulista, tá? Vatapá de camarão, empadão, suco e bolo de chocolate, tá bom? Então visite lá a nossa cantina. Glória a Deus! Vamos ficar de pé, vamos finalizar. Ainda não terminou, irmãos, vamos orar para poder sair. Tem gente que está com muita fome aí, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Cadê a Paula Ferreira? Tá por aí a Paula Ferreira? Não? Tá aí? Tá lá fora? É? Vem cá, tia. Por aqui, ó, tem uma escada bem aqui agora. Tá todo mundo acostumado só com essa escada, né? Aqui. Temos uma escada aqui agora. Tá? Vamos orar ao Senhor, queridos. 19h30, tá bom? A gente vai estar retornando aqui. Eu peço para que os irmãos fiquem bem antenados aí, tá bom? Eu sei que às vezes quando a gente sai para a cantina, a gente começa a conversar e às vezes a gente desfoca um pouco, tá? Mas assim que a gente avisar que já vai estar retornando, tá bom? Vai ter uma apresentação e a gente pede para que todos fiquem aqui no templo, tá? Próximo de 19h30, você já volta para cá para a gente iniciar o segundo momento. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Somos gratos ao Senhor por toda a bondade do Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada por cada direção. Nós somos gratos pela tua presença nesse lugar. E tudo que nós precisamos é da tua presença, Senhor. E nós queremos que os nossos olhos estejam postos em ti, Senhor, a cada dia. Porque a tua presença é aquilo que satisfaz verdadeiramente o nosso coração, Jesus. Nada pode satisfazer o nosso coração a não ser a tua presença. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Nós somos gratos ao Senhor por esse momento e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.